Boa noite, irmãos, graça e paz. Espero que vocês estejam bem nesse tempo de distanciamento, pelas notícias desse início de semana. Parece que as coisas vão começar, a voltar ao normal. Acredito que passos vagarosos, mas graças a Deus as coisas estão começando a caminhar, Graças a Deus. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje iniciaremos o último capítulo dessa carta. Carta essa que tem nos ensinado muito durante muitas quartas-feiras. Eu, pelo menos, tenho aprendido muito. Acredito que você também. Eu louvo a Deus por isso. Deus, Ele é bom demais e tem nos presenteado com essa carta preciosa, escrita pelo apóstolo Paulo. E hoje nós entraremos no último capítulo. Tá? Então nós iremos ler hoje do versículo 1 até o versículo 7, que trará ao nosso coração muitas lições. Paulo está recomendando algumas questões a essa igreja, muito oportunas também para esse tempo que estamos vivendo hoje. Então eu peço para que você abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo, à igreja de Filipos, capítulo 4, de 1 a 7. O cenário é diferente, você conhece muito bem onde eu estou na igreja, matando um pouco da saudade. Também minha casa está cheia de gente lá, então eu não teria o silêncio que preciso para estudar e também para poder gravar o vídeo aqui para os irmãos. Por isso estou aqui, tá bom? Então eu peço para que você abra aí a tua palavra, não apenas leia, acompanhe comigo na leitura. O capítulo 4, de 1 a 5 da carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim o texto: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor preservou a nós. Nós te louvamos por tê-la em nossas mãos. Te adoramos, a Deus, porque o Senhor tem nos ensinado muito a respeito dela e pedimos que o Senhor nos ensine hoje também, que este texto traga ao nosso coração mudança de pensamento, de temperamento, que isso nos mova para junto, cada vez mais perto de Ti. Obrigado, Senhor, no nome santo de Cristo Jesus eu oro. Irmãos, eu queria que você pensasse, e foi quando eu li esse texto e me veio como introdução a esse texto, eu queria que você pensasse em algum momento, algum lugar, algum evento que aconteceu com você e que quando você lembra desse tempo, desse momento, você traz alegria, enche seu coração de gozo. Você tem esse algo assim que traz essa satisfação, essa alegria? No meu coração, o que traz isso é quando eu me recordo
lá do sertão, dos amigos que fiz, daquele lugar que Deus me ensinou muitas coisas, me fez refletir a respeito de várias coisas. Esse lugar me traz gozo, me traz alegria. E para você? Teve esse momento, teve um evento assim que quando você lembra, enche seu coração? É o sentimento, irmãos, que preenche o coração de Paulo quando ele lembra dessa igreja. Por que eu falo isso? Pelas expressões de afeto que Paulo usa nessa carta. Lembra? Se você olhar lá para os primeiros capítulos, ele vai expressar um amor por esta igreja muito lindo. Nesse versículo 1 do capítulo 4, as expressões de afeto que ele usa 6 expressões de afeto. Quer ver? Ó? Irmãos, amados, muito saudosos, de minha alegria, minha coroa, amados mais uma vez. Paulo, ele expressa aqui muito amor. Quando ele lembra dessa igreja, o sentimento que preenche o coração é um sentimento de muita alegria, de muito gozo, de muita satisfação. E aí eu pergunto para você, de primeiro momento, se você tivesse que escrever uma carta à sua igreja, aqui a nossa igreja Presbiteriana Calvário, a nossa congregação ali da Vila Industrial, se você tivesse que escrever, você usaria algum desses adjetivos aqui? Algum desses termos de afeto que Paulo usou? Porque você ama tanto essa igreja, e quando eu falo de igreja, é os seus irmãos. Você usaria? O amor que você tem por esta igreja é tão grande que você usaria, meus irmãos, meus amados, saudosos, né, minha alegria, você usaria? Eu queria que você refletisse a respeito disso, porque me fez refletir no tamanho do amor que eu sinto pela igreja pela qual eu faço parte. Eu queria que você pensasse nisso. Se você tivesse que escrever uma carta, você usaria esses termos aqui. Porque somente alguém que ama profundamente usaria essas expressões usadas pelo apóstolo aqui, não é verdade? Mas o Paulo, ele inicia o capítulo 4, e na verdade o capítulo 4 ele está concluindo o capítulo 3. Nós sabemos bem que os capítulos e os versículos, eles foram colocados no ano de 1200 depois de Cristo. Então é algo muito depois, né, dos escritos, né? Não foi Paulo que colocou aqui. Isso foi para facilitar, e na maioria das vezes ele confunde um pouco a nossa cabeça. Mas está aqui. Tá? Então, esse primeiro versículo do capítulo 3, Paulo está concluindo. Tá? Por isso que ele inicia, portanto, né? Portanto, meus amados, meus irmãos, muito saudosos, minha alegria e coroa, tá? Permanecer deste modo firmes no Senhor, é por isso. Tá? Mas dá início também ao capítulo 3, dá uma junção, né? Aqui. E é interessante, Paulo usa algumas expressões aqui que me chamou a atenção ao estudar isso, né? Além dessas expressões usadas por ele aqui. Mas a expressão que me chama a atenção é permanecei firmes no Senhor. A ideia aqui, a expressão usada por Paulo no original, no grego, é a mesma de um soldado que está na mesma posição, firmes, que usa toda a sua força, que se empenha com afinco para batalhar contra o inimigo que vem
ao seu encontro para tentar derrotá-lo. Essa é a expressão, é isso que Paulo está dizendo. Permaneçam firmes como bons soldados diante da batalha que vocês estão vivendo. Sabemos que o ambiente vivido por essa igreja não é bacana, né? Nós vemos no versículo 28 do capítulo 1, Paulo vai dizer assim, que em nada estáis intimidados pelos seus adversários. Existiam problemas externos, né? Lembra que Paulo também orienta no capítulo 3, cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros. Então, havia problemas externos, mas também, nós vemos nesse texto, problemas internos. Então, Paulo está dizendo para a igreja de Filipos aqui, permanecei firmes, como soldados firmes do Senhor. Uma outra expressão que chama a minha atenção nesse primeiro versículo é a que Paulo chama essa igreja de coroa. Nós estudamos certa ocasião, acho que 2 ou 3 quartas-feiras atrás, que Paulo era um amante de esporte, por isso que ele usa essa expressão. A expressão coroa aqui, no grego, existem 2 tipos de coroa. A coroa real, usada pelas autoridades reais, mas não é essa que Paulo está usando aqui. Paulo está usando a expressão Stefano e não a diadema, que a diadema é a coroa usada na cabeça dos reis, a real. E Paulo está usando a expressão Stefano no grego. Qual é o sentido que Paulo quer dar a esse texto? Essa coroa que era tecida com folhas de louro era dada para os atletas que chegavam no seu objetivo, que conquistavam alguma coisa. E eles recebiam essa coroa. Além dessa coroa ser usada para esse fim, era também dada para aquelas pessoas, aqueles hóspedes que vinham das suas cidades e recebiam nas celebrações essas coroas de folha de louro, para celebrar mesmo. O sentido de Paulo aqui, como eu disse, quando ele pensa nessa igreja, preenche seu coração de alegria, é essa igreja. É como se Paulo estivesse dizendo assim, todo o meu empenho, todo o meu trabalho, eu recebi essa coroa, porque eu amo essa igreja, ela foi uma igreja que fiel ao Senhor, então a recompensa de todo o meu esforço são vocês, igreja de Filipos. É como se Paulo estivesse dizendo isso, por isso que ele usa essa expressão. Outra expressão usada nesse primeiro versículo, que é rico demais, irmãos, eu louvo a Deus, eu tenho vontade de pular até, mas eu louvo isso, porque Paulo chama essa igreja de meus irmãos, uma expressão carinhosíssima, e nós somos irmãos. Nós temos a Bíblia como regra de fé, nós acreditamos nela, e lá em Gênesis nos mostra que nós descendemos do mesmo pai, da mesma mãe. Prova científica para isso, eu estudando Adalto Lourenço, o cientista da nossa igreja, ele vai falar que na ponta da nossa costela existe uma informação genética de um DNA chamado de mitocondrial. Se você quiser pesquisar, pesquise depois. Eu até conversei uma certa ocasião lá na igreja do industrial a respeito. Há uma informação genética desse DNA que diz que nós descendemos de uma mesma mulher. E é por isso que nós somos irmãos. É por isso que nós somos irmãos. Isso é uma prova científica. E é por isso que Paulo está usando essa expressão. Então nós aprendemos aqui, irmãos, que nós precisamos permanecer firmes no Senhor, como bons soldados, prontos para a batalha. Firmes naquele que é o nosso Senhor. E aí ele continua, aqui os problemas internos que Paulo está tratando. Ele diz assim, rogo a Evódia e rogo também a Sintique que pense concordemente no Senhor. O versículo 2 está tratando aqui de um problema que estava acontecendo naquela igreja. Essas 2 mulheres líderes da igreja, que Paulo diz que trabalhou juntamente com ele, pessoas de posição na igreja, de responsabilidades sérias na igreja, estavam pensando diferentes. Elas estavam colocando o eu no lugar do nós. E é por isso que Paulo usa essa expressão concordemente, ou
concordem de mente, pensem as mesmas coisas. Esse cuidado, Paulo já teve em outro momento, mas está tendo aqui agora. Aí eu penso com você, imagine você, né? A sua carta sendo lida, né? Para a igreja, de duas irmãs, dois presbíteros, né? Ó, irmãos, vocês têm que pensar concordemente, aberto para... É isso que está acontecendo aqui, porque era assim naquela época. E o cuidado de Paulo aqui é tratar esse mal, irmãos. E eu chamo a sua atenção para isso, irmãos. Nós somos cristãos, somos irmãos. E nós devemos viver em harmonia. É o que o texto, essa expressão concordemente, tem como significado harmonioso. Ser sábio. Nós precisamos entender, irmãos, que as diferenças de opinião, elas acontecerão sempre, da igreja também, em todas as áreas. Mas um ponto que temos que destacar é que, como nós somos cristãos, nós precisamos ceder muitas vezes, por amor, abrir mão. Esse é um ponto importante, por isso que Paulo usa essa expressão, pensem da mesma forma. O papel da igreja, irmãos, o nosso papel não é construir muros que separam. O papel da igreja é construir pontes, é unir, não desunir, não desligar. É de união, porque nós somos irmãos. Eu sou filho, né? Eu tenho mais 2 irmãos. Né? E quando nós brigávamos, a minha mãe sempre, vocês são irmãos. Vocês não podem brigar, vocês têm que viver unidos. Nós criamos os nossos filhos assim e muitas vezes chegamos dentro da igreja e a nossa opinião, eu não abro mão dela e pronto, acabou. Isso não é cristianismo, irmãos. O cristianismo é ceder, abrir mão em favor do outro, pelo bem comum. Não é fazer justiça, é ceder. Esse é o papel da igreja, é o que Paulo está dizendo aqui. O eu não deve estar em primeiro lugar, e sim o nós. Ou ceder, colocar o outro sempre em primeiro lugar, é o que o texto fala. E ele continua no versículo 3, diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo. E eu chamo a sua atenção aqui para esse fiel companheiro de jugo, que Paulo não cita nome. Eu aprendo aqui com você, o nome é o que menos importa. O nome é o que menos importa, porque o papel do cristão é servir, é viver uma vida em que Cristo seja visto, refletindo a vida de Cristo. E ele continua: também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Esse é um ponto preciosíssimo, preciosíssimo, que Paulo destaca aqui. Irmãos, nós fomos alcançados com graça, certo? Nós cremos que Cristo veio até nós, se revelou a nós de uma forma graciosa e nós somos salvos. E essa salvação é garantida nele, somente nele. E através dele nós temos o nosso nome no livro da vida escrito. E esse nome nunca é apagado, porque não depende de nós. Ele pagou o preço. Ponto, até aí. Então, o nosso papel como igreja do Senhor, como alguém que tem um nome escrito no livro da vida, o papel nosso como igreja, por ter esse nome escrito no livro da vida, é pensar concordemente, é abrir mão, é ceder em favor do outro, é colocar o outro em outro lugar. É por isso que Paulo coloca, nós somos cristãos, irmãos, cidadãos do céu. Ceda, abra mão, mesmo que você sofra, mesmo que a injustiça recaia sobre você. Isso é papel do cristão. Cristo nos ensina isso lá em João capítulo 1, ou João capítulo 8, se eu não me engano, da mulher adúltera. Cristo ali expressa misericórdia.
Ele não usa a justiça, a lei, para punir aquela mulher. Ele trata ela com graça, com misericórdia, assim como tratou eu e você. E na maioria das vezes nós queremos colocar a nossa justiça. Nós precisamos saber quem nós somos de fato. Pecadores e falhos, e carecem da graça do Senhor. E nós fomos alcançados com graça. E o nosso papel é ceder, colocando um outro sempre em primeiro lugar. No versículo 4, é um versículo muito conhecido, até cantado por nós. Que vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Cantamos, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. A expressão que Paulo usa aqui neste versículo, irmãos, ela está no imperativo, é uma ordem. Alegrai-vos no Senhor. É uma ordem, é uma ordenança de Deus, não é uma opção. Nós devemos ser alegres. E ser alegre não é a ausência de problema, de dificuldade. Não é isso. Nós somos alegres porque nós fomos alcançados com graça e o nosso nome está escrito no livro da vida. E eu tenho aquilo que eu não mereço, que é a salvação através de Cristo. E é por isso que eu sou alegre. A minha alegria, ela não deve ser circunstancial, dependendo do momento que estou vivendo. Porque quem é alegre por causa do momento, ele é alegre superficialmente apenas, porque somente tem a verdadeira alegria aquele que reconhece a Cristo e que conheceu a Cristo. Então, por isso que Paulo usa no imperativo, inspirado por Deus, alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, a alegria deve fazer parte da nossa vida dia após dia. E nós precisamos entender e olhar para o contexto vivido por Paulo ao escrever esse versículo. Ele está preso em Roma. E ele está escrevendo para essa igreja que estava numa desarmonia tremenda, desunião, rachada. E Paulo está tratando, orientando e cuidando, pastoreando essa igreja. Sejam felizes, alegres no Senhor. Não existe outra alegria a não ser no Senhor. Alegria que satisfaz, alegria que preenche, alegria eterna. E somente quem tem essa alegria, irmãos, é quem conheceu a Cristo. Quem não conheceu a Cristo não pode ter essa alegria. Pode até ter uma alegria, mas ela é momentânea e passageira. E por pensar nessa alegria passageira que muitos têm, eu preciso chorar, porque o meu papel é levar essa alegria que é Cristo a essas pessoas, para que elas desfrutem dessa alegria que eu e você desfrutamos hoje. E é por isso que Paulo escreve. Ele dá uma ordem. E ele continua no 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, e perto está o Senhor. É interessante a expressão usada por Paulo aqui, de moderação. O temperamento do cristão não deve ser o de explosivo. O cristão não deve ser, não pode ser explosivo. O cristão, ele é manso. O cristão, ele é calmo. E é por isso que Paulo está colocando isso aqui e quer nos ensinar hoje, irmãos. Se você tem tido reações explosivas, pare. Pense, reflita. Volte para Cristo. O cristão, como eu tenho batido nessa tecla hoje aqui, ele deve
ser aquele que, nas suas palavras, tragam paz, tragam tempero. Vivemos numa sociedade difícil. O mundo está complicado. Pessoas cada vez mais explosivas. Nós entendemos isso, e nós que fomos alcançados com graça, que temos o nosso nome no livro da vida, a nossa reação, as nossas atitudes devem sempre ser diferentes deste mundo aí fora. As nossas palavras devem trazer vida, paz, harmonia. As nossas reações não devem construir muros, e sim pontes que ligam. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. E Paulo continua. Ele termina o versículo 5 dizendo: perto está o Senhor. São dois sentidos aqui. Quando Paulo diz perto está o Senhor. Um dos sentidos que Paulo usa aqui é de perto, no sentido de lugar. Deus está presente, e nós sabemos disso. O Deus Emanuel, constantemente conosco, que ampara, que cuida, que guarda, que nos conduz. Esse é o nosso Senhor, o pastor que não falta, o pastor presente, que conduz para junto das águas tranquilas, o pastor que sabe onde está os pastos verdejantes, ou melhor, o pastor que sabe onde está o melhor alimento, o pastor que sabe daquele alimento, onde está aquele alimento que nutre a nossa alma. Esse é o pastor que Paulo está dizendo que está aqui perto. E tem o pastor, o Senhor, no sentido de que virá. Entendeu? Que Deus virá, voltará. Isso deve trazer refrigério ao nosso coração. Por quê? Porque diante das injustiças, diante dos nossos adversários que vêm até nós, no momento oportuno, Deus virá em nosso favor e julgará a nossa causa. E é por isso que nós devemos descansar. Entendeu a questão da alegria, irmãos? Quantos benefícios nós temos em Deus! Além de ter o nome escrito no livro da vida, nós temos um Deus presente, e é Ele quem julgará as nossas causas, as injustiças que foram feitas contra nós. Isso é massa demais, irmãos. Isso é massa demais. E é nesses dois sentidos que Paulo usa essa expressão. Versículos 6 e 7, Paulo trata de um problema mundial, um mal mundial. A Organização Mundial da Saúde, muito citada hoje, no estudo dela, diz que 50% das pessoas que buscam os hospitais sofrem de ansiedade. É por isso que Paulo coloca aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não andeis ansiosos, mais uma ordem, mais um verbo no imperativo aqui, uma ordem de Deus expressa. Por quê, irmão? A ansiedade, ela é pecado. A ansiedade nos distancia de Deus. Um pastor americano, não me recordo o nome, vai dizer que o significado de ansiedade é como alguém sendo puxado para diversos lados. Isso é isso é uma explicação bacana para isso. E é verdade, irmãos. Enquanto a esperança nos conduz para algo tranquilo, as aflições, os problemas estão nos puxando para outro totalmente diferente. E qual é o resultado disso? O resultado disso é dor, sofrimento. Imagine só, cada um puxando para um lado. Irmãos, é por isso que Paulo tem o cuidado de colocar isso aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo está apresentando um problema mundial, e esse é um problema nosso também. Nós somos ansiosos, principalmente nesse tempo em que nós estamos sendo bombardeados por informações, diversas informações.
E aí, o que eu faço? Fico desesperado. Mas nós que fomos alcançados com graça, que temos o nosso nome no livro da vida, nós devemos descansar no Rei da Glória, do Senhor do Senhor. Porque não existe problema grandioso demais que Ele não consiga cuidar. E ao mesmo tempo não existe problema pequeno demais que Ele não se importe. Esse é o nosso Senhor, irmãos. E por isso que nós devemos descansar nele e desfrutar dele. E aí, irmãos, qual é o remédio para a ansiedade? Paulo apresenta, inspirado por Deus, o remédio, irmãos, para a ansiedade é a oração. E aí eu pergunto para você, você tem orado para que Deus minimize o sofrimento das pessoas, para que Deus intervenha nesse tempo que estamos vivendo? Você tem colocado diante dele as suas dificuldades, os seus problemas, porque é ele que pode mudar e transformar todo o mal. E aqui que Paulo coloca, olha que legal, olha que interessante: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Irmãos, temos que apresentar diante de Deus, fazer Ele conhecer as nossas dificuldades. Ele sabe, mas Ele quer que você exponha isso para Ele de uma forma clara, para que Ele veja você, a sua devoção, pela vossa oração e pela súplica. E é interessante como ele termina o versículo 6, com ações de graça. Irmãos, diante de todas essas dificuldades, diante de tantos problemas, Paulo termina fazendo isso com ações de graça. O sentido aqui, irmãos, é de ter o coração satisfeito em Deus. Eu exemplificando, ilustrando isso, irmãos, é como se a tempestade está acabando com tudo lá fora e eu estou protegido dentro de casa, entende? Os problemas estão ocorrendo, as dificuldades, mas eu estou guardadinho dentro de Deus. Isso é sensacional, maravilhoso. Nós temos um Deus, o Deus da glória. Lembra da cidade de refúgio que o texto do Antigo Testamento vai nos trazer? Essa cidade de refúgio é o próprio Senhor. Recorra a Ele e descanse nele. E é interessante como termina. Eu quero encerrar no último versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Coração e mente, não é tudo que domina, que nos controla, né? É interessante a expressão que Paulo usa aqui, guardar, mais uma expressão militar usada por Paulo aqui. Isso fala que a paz de Deus guardará. Irmãos, quer segurança melhor ou maior? Irmãos, se eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, se eu vivo expressando amor, se eu vivo uma vida abrindo mão das minhas vontades, cedendo para o bem comum, se eu luto contra a ansiedade, o resultado dessa minha caminhada, dessa minha luta, é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. É essa paz que o texto nos traz, que guardará, no sentido aqui de um soldado, mais uma vez, com as suas espadas desembainhadas, pronto a lutar em nosso favor. Esse é o nosso Senhor. E é por isso que Paulo fecha essa perícope, trazendo esse refrigério, esse alento ao nosso coração, de um Deus presente que luta em nosso favor. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, e eu louvo a Ele. Guardará a nossa mente, o nosso coração. Irmãos, que você aprenda, que você viva uma vida altruísta, uma vida em que Cristo seja visto em você, que Cristo seja louvado através da sua vida. E
saiba que se você sofreu alguma injustiça, saiba que Deus virá, está perto. Ele é o juiz, Ele é o Senhor que julga todas as coisas. E Ele é o seu Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos por esse texto precioso, que tem nos ensinado muito. Que possamos aprender dia após dia com o apóstolo Paulo. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai. E que o Senhor derrame sobre nós, ó Deus, a tua graça, para que possamos lutar contra a ansiedade, esse mal que assola a humanidade. Que possamos ceder e abrir mão das nossas vontades em favor do outro, de um bem comum. Ó Pai, que possamos também, através das nossas vidas, ser manso e que as nossas reações tragam paz, tragam vida em todo o tempo. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito. No nome santo, perfeito e amável de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, um abraço virtual, que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.